Fala galera, começando agora mais um podcast do Cine Blá Blá Blá. Hoje nós estamos aqui novamente com os seus mais queridos e deliciosos apresentadores. Temos o Luizinho Spike Cock, Luizinho Treviso. Dá um salve aí, Luizinho. E aí, esse Spike Cock é complicado, viu? Tô mais parecido com o Spike Lee do que com o Hitchcock, na verdade, mas tudo bem. Mas aí agora apresento para vocês aí o nosso grande amigo, o nosso bolsominion, o senhor Marquinhos Lee Teixeira Ford. Fala aí. Bolsominion. Não, aí é ofensa, viu? Podia falar qualquer coisa pra mim. Podia falar qualquer coisa, agora Bolsominion não, cara. Por favor, nem O maior reaça que esse Brasil já viu. Nunca, não, nunca. Zé é piada e trilha da oposição, nunca. O dia que for eleitor do Bolsonaro, viu? Tô perdido. Pode me matar, não sou eu. Não, só os zoeiros à parte. Arranca a cabeça que já não é mais. Pode me arrancar. Arranca-lhe a cabeça. Não, Bolsonaro não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Não dá. Isso é uma ofensa das maiores ainda, ó. Eu nem ofendi o cara ainda, já chegou me ofendendo. Não, Bolsonaro nunca. Para com isso nem de brincadeira. Ai, Ficou ofendido. Ficou. Eu queria falar um negócio que eu não sei se a gente comentou antes do primeiro capítulo, sobre o nome do nosso cineclube, que é homenagem ao grande Andrea Tonati, cineclube Blá Blá Blá, né? Exatamente. Acho que vale a pena conferi-lo. Aí. Não lembro se a gente tinha falado. Não falamos mesmo. Foi inspiração do curta dele, né, o Blá Blá Blá, que coincidentemente, você falando agora, saiu uma lista, foi o que, um mês e meio atrás, com os melhores curtas do Brasil, ele tá como o segundo curta mais importante da história do Brasil. É verdade. Exatamente. Né? Então, grande Tonati. Grande Tonati aí. Pois Salve, é, Tonati. e é um curta, né, que é de extrema, como é que fala? Relevância política, de extrema abordagem política, que coincidentemente, real, porque isso não foi com a intenção, tem a ver com o nosso programa, que a gente vai falar sobre democracia em vertigem. Marquinhos? Exatamente. Não, só pra como começar, né, a fazer um breve comentário, dizer que Democracia em Vertigem é um documentário feito pela Petra Costa, né, que já havia feito outros longas, né, um deles, né, eu já tinha assistido e gostei muito, que foi Helena, e agora ela vem com esse documentário produzido pela Netflix, né, e ela faz um apanhado geral de um longo percurso de documentação sobre a história política do Brasil, né, desde a eleição do Lula, e lá mostra, né, desde quando o PT chega ao poder e até justamente a um golpe de Estado, e claro, então percebe que mostrando o Brasil dividido, né, em dois lados, né, esquerda e direita, mas que isso é só um pano de fundo para um problema maior que está acontecendo, é que, como o próprio nome do longo diz, né, democracia em vertigem, a democracia está percorrendo aí, caindo, né, direto ao fundo do poço. Exatamente, né? Nós temos um documentário muito mais subjetivo, digamos assim, né, do que de costume dos documentários são, porque nós temos a própria diretora, né, narrando os acontecimentos e fazendo ligações com a vida dela. Então a gente já consegue ver nesse documentário que ele não foi feito com um cunho bem, entre aspas, jornalístico, né? Ele foi feito como um ensaio dela para com a situação, né? Foi como se fosse uma resenha, uma análise dela que ela fez da política brasileira sobre o ponto de vista dela, né? Exatamente. Sim, um tom mais pessoal, né? Que ela dá ao filme. Ela consegue aproximar mais a Dilma com Lula, né? Uma coisa muito mais pessoal, né? Vai para casa, né? Sim. Ela coloca o solzinho lá para ouvir junto com a mãe da Petra. Tem uma situação bem próxima, né? Muitos dizem que é o filme mais pro partido do que para a esquerda. Não sei se eu chego a essa conclusão ou não.
Mas enfim, e aí eu Se você diz se ele é um filme partidário, é ou um se é um filme filme partidário, ideológico, tá dizendo? por ter essa coisa muito mais próxima com o partido de certa forma. Eu concordo, só que é aquela coisa, né? Pra mim, eu acho difícil todo documentário. Tipo, um documentário não ser partidário, né? Todo documentário é difícil. partidário, porque você. Não é difícil. Eu acho que, pra falar a verdade, não existe. Porque se você tá fazendo um documentário, você tá escolhendo um recorte da realidade. E se você escolhe um recorte, quer dizer que você deixa alguma coisa de fora. Querendo ou né? não, o documentário ele é subjetivo, né? Ele parte do princípio Exato. de dar autor. Ele é uma autoria. Na verdade, até mesmo uma ficção. Quando a Sim. gente sabe o que a câmera faz, né? A câmera olha, ela vai designar o olhar do espectador aquilo que o diretor quer. Por mais que haja filmes que te dê uma livre interpretação na hora que você junta os planos, você tem um raciocínio, e aí você vai interpretar o filme, interpretar a linguagem dele, né, e criar teoria sobre o filme é uma coisa. Mas é claro que o diretor ele consegue conduzir o espectador a pensar aquilo que ele quer mostrar. Que até mesmo, então, claro, há livre interpretação, mas a maneira como o espectador vai ser conduzido a ver aquilo que o diretor quer que ele enxergue. Sim, até mesmo porque algo tendencioso muito também. uma costura. Não sei se é tendencioso, Luiz. É que você tem uma visão, né? É um olhar do diretor. Não, você tem que partir do olhar dele. Né? Por mais porque eu acho que quando você fala uma coisa tendenciosa, não sei, na minha cabeça me vem muito tipo Marcelo Rezende, entendeu? Porque aquilo é tendencioso. Não, sim, ali é muito porque mais aquilo é tendencioso. Sim. Porque ela quer. Sim, porque ele quer. Ele já quer que você olhe para aquilo com os olhos dele de um jeito muito mais manipulado, digamos assim, eu acho, né? Sim. Muito mais sensacionalista, essas coisas. Esse filme, né, o Democracia em Vertigem, eu acho que a gente pode falar que nem você falou, ele é partidário, né? Ele é. E como todo documentário chega a ser partidário, porque ou você está falando de um lado ou você está falando de outro. Só que é um nível a mais, né? Do que por esse motivo de ser a Petra fazendo uma relação com ela mesma e a cronologia da vida da família dela e com a política do Brasil, né? Ela meio que se torna uma personagem, né? Ela se torna uma personagem da história, né? Porque é ela que narra a família dela, ela conta desde que ela nasceu ali, no meio da situação toda, né? Mas enfim. Sim, ela vem de uma família mais rica, tudo mais. Ela explica, né, que tanto a família dela, o avô dela, né, nós fundadores da construtora lá, né, da Gutierrez, né? Isso, Gutierrez, os fundadores. Então, ela vem de uma família nobre, mais que os pais se exilaram por causa da perseguição política. Mas você vê assim que, então, estavam falando do filme ser partidário. Assim, não vejo que ele é partidário, assim. Partidário é um pouquinho, porque quando fala partidário, está fazendo algo em prol de um partido. Eu não vejo que é em prol de um partido, mas sim em prol de uma ideologia. Ele é ideológico, isso é fato. Porque sim, a forma Petra ela é de esquerda. Mas o que eu acho legal desse filme que ele é ideológico, só que ele não é propagandístico, porque, entendeu? Ele podia ser um filme de propaganda. Poderia estar vendendo o peixe do PT, né? Exatamente. Então, quando eu digo partidário, né? É que toma partido, no caso. Não exatamente de partidos políticos, quando eu falo partidário. Tomar um partido político. Então beleza. Não, porque quando fala assim partidário, parece que é tomar partido de algum partido político. Por exemplo, ser partidário ser uma propaganda partidário do PT ou do PSDB, né? Do PMDB. Eu li algumas críticas que falam isso, que é mais ligado ao partido. É partidário nesse sentido que o Marquinhos falou. Então, não sei que eu não vejo isso que é partidário, porque a Petra, eu vejo que ela condena os erros do PT. Se fosse um instrumento de propaganda partidária, ela não fala com nenhum problema, nenhum momento os problemas do PT. Ela fala os erros que ele cometeu, ela questiona a Dilma sobre o que a Dilma acha, né, de se foi legal ter feito, né, se foi interessante ter feito pacto com o PMDB, se não foi erro do PT. Ela questiona os erros, ela em nenhum momento põe, passa a mão na cabeça e fala, não, errou, mas no erro, né, não foi um erro, foi só um deslize, o partido está certo, ter feito mesmo complô, com um chave político. Ela mesmo questiona do próprio poder do PT, a liderança política. Ela fala mesmo, quando começam os escândalos,
que ela ficou com o pé atrás. Então eu vejo isso. Eu acho que ela critica, ela faz as críticas devidas ao PT, mas é claro, ela morde a sopra, ela faz as críticas ao PT, mas ela fala que tem esperança pelo partido ainda, porque ela deixa bem claro que a posição política dela foi ter votado no Lula, ela votou na Dilma, e ela deixa bem claro que ela votaria, né, de novo, mas fazendo essas ressalvas dessas críticas, né, e tem que fazer autocrítica. A autocrítica, ela é necessária, né. É que assim, você tem que ver também que eu acho que, pelo menos, quando eu tava assistindo o filme, o que eu entendi não foi especificamente que ela morde só pro PT, assim, tipo, ela fala, né, ela faz essa autocrítica que é super necessária em qualquer movimento, qualquer partido. Só que eu acho que ela votaria de novo mais para a esperança da esquerda no poder que ela fala em todo o filme, sabe? Que os pais dela sempre lutaram por aquilo e o PT foi a primeira expressão real que aconteceu de uma esquerda, né? Então eu acho que quando ela se refere, tipo, nesse morde a sopra, acho que é mais um, tipo, morde PT, entendeu? Mas fala que não é, a esquerda não é assim, entendeu? Não, tipo... eu enxergo isso também, que é, na verdade, a ideia de ver a esquerda ainda como esperança, por isso que ela votaria. Ela fala, ela elogia a Dilma, faz elogio a Dilma, né? Então ela fala que votaria, né? Por isso que ela faz autocrítica, ela tá lá criticando, mas ela morde, quando eu digo morde só para nesse sentido. Ela tá criticando, mas ela faz, né? Ela vê esperança ainda no partido. É que o partido tem que só olhar né, olhar para si e perceber os erros que cometeu e não cometer de novo, né? Que infelizmente em alguns momentos nós vemos que não é bem assim. Mas a gente tentar ver os erros que cometeu, né? Mas ela fala que ela também achou que a Dilma fosse acusada, né? Num certo momento. Depois ela foi para investigar se era de fato, né? Eu acho que ela mais noticiou. Eu acho que ela mais noticiou esse negócio da Dilma porque, se eu não me engano, até pelo parecer do filme, foi na edição que ela foi montando essa. Foi na montagem, né? Que ela acabou montando a estrutura. Esse quebra-cabeça, essa estrutura do filme. Porque ela mesmo fala que nas imagens de 2013 que ela tem, ela nem imaginava que ela ia estar nesse documentário em 2018, 2019, né? Sim. Então eu acho que essa parte da montagem deve ter sido a parte mais trabalhosa, porque foi a partir dali, ou então mais ou menos a partir do impeachment da Dilma, que ela começou a montar o roteiro na real, né? Não sei. É uma ideia que eu tenho do filme. Esse negócio de 2013 que eu não concordo muito com esse movimento da época. Eu acho que não deu muito certo. Até eu tinha comentado com você disse que não, ele deu certo. Mas eu acho que ele dividiu muito a partir dali. E as pessoas que começaram, a direita começou a querer ter uma voz ativa para poder tirar esse partido. Foi por causa da mídia que tudo meio que aconteceu ali, na minha opinião. O Brasil é tudo por causa da mídia que acontece, né? Eu acho que, assim, essa voz ativa a direita sempre teve, né? Mas ela não queria ir pra rua, né, no exato momento. Depois que foram todo mundo pedindo várias mensagens difusas ali. Cada um queria algo totalmente fora do contexto da proposta da manifestação dos 20 centavos. Então, quando eu disse pra você, né, que a gente tava conversando em particular sobre o deu certo assim, ela não é que ela não resultou em nada, ela resultou, até porque ela acho que se não é a maior, é uma das maiores manifestações que o Brasil já teve. Sim, a maior manifestação, certeza. E a partir dali é que todo o nosso cenário político começou a mudar assim de imediato, entendeu? Porque teve um descrédito da Dilma, então tinha um povo insatisfeito. Só que aquela coisa, o pessoal que estava lá no meio não era necessariamente motivado por ideologia, porque teria um cara do PSOL do lado do cara do PSDB, entendeu? O cara do PT enfim, então tava tudo misturado. A partir do momento que eles começaram a ver que o buraco era mais embaixo, e que não é esse negócio de assim partido,
Aí que começou esse fla-flu, né? As pessoas começaram... as pessoas começaram a falar de política nesse momento. Então, sobre as manifestações de 2013, no filme tem uma coisa que eu me recordar bastante. Algo pessoal, porque eu participei da manifestação, né? Uma primeira que teve em 2013 em relação a isso. Depois eu não participei mais. E justamente na época que eu participei, a luta que estava lá é justamente contra o aumento, era um ataque, ainda não, independente do governo, era um ataque a estudantes, aos trabalhadores, e estavam participando. Acontece que quem estava guiando, quem chamou o povo para a rua, já tinha um outro aspecto, já tinha interesse político. E em 2013 começou a aparecer a onda do MBL, por exemplo. O MBL começou a aparecer, né, por conta da manifestação, né, do movimento do passe livre. Então, a partir dali já tinha um caráter político. E por mais eu participei da primeira, eu participei mais. E ela colocar isso no filme me fez lembrar, e justamente parei a pensar, é ali mesmo onde as coisas começaram a se contorcer, a ter muitos problemas. Eu acho interessante... Foi a partir dali que teve a nossa decadência em questão de estrutura política. O tsunami, né? Como ela fala. Começou a cair. Abriu o tsunami naquele momento, como ela cita no documentário. Exatamente, ela fala do tsunami começou, né? A provocações que vêm em cima do PT. E ela deixa bem. E ela fala, né, que as provocações aconteceram porque a própria Dilma começou a ir contra os acordos que havia no Congresso. Ela começou a demitir ministros, né, que eram no PMDB. Sim. E começou a ir contra a própria concordância que o Lula havia feito com o governo anterior, né? De fazer conchavos políticos. Fala, né, que nessa época, meio que a Dilma retoma o PT do começo, né? Que ela tenta fazer um governo sem coalizão, né? Exatamente, sem coalizão. Ela falou, o problema foi esse, foi a coalizão, né? O problema foi que ela não entrou junto no esquema que o Lula teve que acabar entrando, porque é aquela coisa... Você fazer uma reforma em 4 anos num Congresso, num tipo de... Não no Congresso, porque o nosso Congresso é novo, né? Não, porque o nosso Congresso é a base muito poderosa, porque a base é PMDB, né? A base inteira. Não adianta ganhar a presidência... É tudo proveniente da Arena, né? Exatamente, a maioria da Arena, da antiga partido da Arena, extinta Arena. E claro, uns do próprio PFL... né, do PP na época, né, que houve a divisão, né, do MDB, do PMDB, o PP, por aí vai indo, né. Então o Congresso acaba sendo de um partido só. Então acaba fazendo algumas negociações, né, concessões para poder governar, só não consegue. Mas a Dilma viu que isso era errado e na hora que ela viu que era errado, ela tentou cortar. Tentar cortar os caras e cortaram dela. É interessante porque no documentário mostra quem justamente a entrevista, né? Os caras mais corruptos, né? Sabe falar um dos caras mais corruptos, né? Todos ali, a grande área, todos que fazem parte desses esquemas são corruptos. É difícil falar quem é mais corrupto ali, mas uma figura, né, emblemática da corrupção, que é o Maluf, fala pra ela, né? Sim, Maluf, Sarney, né? O Maluf fala pra ela, ó, a Dilma está sendo, né, investigada, a Dilma não é corrupta, mas é investigada porque ela não é uma boa cozinheira. Porque uma boa cozinheira cozinha para os outros comer, não para ela mesma. Exato. Ou seja, não governou para a bancada, né? Literalmente foi isso mesmo. Da cozinheira foi boa. E é claro, a concessão com o Lula, né, que vem no governo. Isso é muito legal que ela faz a montagem, né, seguida de várias imagens de arquivo que mostram o Lula concorrendo à presidência. Em 89 ele fala, né, dos trabalhadores, né, faz um governo em favor dos trabalhadores contra o empresariado. Aí ele perde. Aí vai em 94 contra o FHC, ele fala de novo trabalhador de aumento salarial. Ele perde. Aí ele vai de novo em 98 e perde, com o mesmo discurso falando sempre do trabalhador. Aí em 2002 Exato. Ele vem com o discurso de falar do trabalhador, mas já fala do empresariado. Foi o que ele fez, concessão política e alguma coisa que o próprio Marx previa que era impossível.
Que era fazer isso mesmo. A colisão de classe, né? Colisão de classe, o proletariado não consegue conviver harmoniosamente com a burguesia. Com a burguesia, né? Exatamente. Mas o que ele fez, colocar burguesia e trabalhadores no mesmo nível, né? Impossível, não dá, né? Mas essa aliança que o partido faz com o PMDB, que ela cita logo no início, né? Que fala que se o Jesus tivesse vindo para cá, ele faria aliança até com Judas, né? Na verdade, ele já sabia do que poderia vir. Foi uma consequência do ato, né? Sempre estaria preparado para o que poderia vir. Em 2002, o Lula já estava com essa ideia, né, de coalizão. Se você for pegar nesse material mesmo que ela mostra, a gente vê um discurso extremamente semelhante com o do Boulos que teve nessa última eleição, né, antes de 2002. Que era um negócio mais extremista, né? No sentido de extremo... Não no sentido ruim da palavra, mas no sentido... de fazer uma mudança muito mais radical do que as pessoas estão sujeitas a aceitar, né? E eu ouvi, engraçado que eu tava assistindo Cara Gente Branca, né, essa semana, e lá tem uma frase que eu acho muito peculiar para meio que falar da nossa sociedade em questão de radicalismo ou não. Ele solta uma frase que assim, sempre tem que ter uma pessoa radical falando pro cara que tá do mesmo lado dela, só que um pouco mais... como é que falam? Um pouco menos radical, poder crescer. Então, exemplo, a nossa sociedade vê que a gente precisa dos extremos pro meio termo crescer, entendeu? Porque ninguém opta pro extremo, só que como quer ver mudança, pega no meio termo. Entendeu? Que foi exatamente o caso do PT. Entendeu? Que o pessoal queria uma mudança, só que, como esse fantasma do comunismo, né, da esquerda totalitária, sempre foi um fantasma que tem desde a época do Getúlio, sim, né, então ninguém comprava esse discurso. Então eles tiveram que mudar o discurso extremista para ser o cara que fica no centro, para poder ganhar os votos dos trabalhadores e dos empresariados. Uma coisa que eu senti no documentário... Para quem foi feito o documentário? Eu sei que é uma coisa muito partidária, de partido, de esquerda, enfim, PT, enfim. Mas eu acho que o documentário tem que ser feito para um todo. Não vejo a direita assistindo esse documentário refletindo sobre se errou ou não. Acho que eu não queria conseguir fazer isso. Até que eu li uma crítica depois falando se o alemão, né, visse esse documentário, ele entenderia se o que está certo ou o que está errado. É feito, então, mais para um povo... É feito para fora do país, como os filmes do Michael Moore. É feito mais para outras pessoas entenderem o que aconteceu ali, do que entre eles ali. Não sei, porque eu acho... Tem essa percepção. Eu acho nessa questão... A gente também já acabou discutindo isso em outros momentos, né? Eu acho que essa questão do documentário da Petra... Eu acho que, assim, todo documentário vai ter um público mais específico, né? Porque, vamos ser sinceros, se a gente pegar mesmo o Michael Moore que você citou, os republicanos, se eles forem assistir esse filme, vão assistir para discordar, que foi a mesma coisa que fizeram com a Petra. É certeza. Né? Que o Michael Moore já é escancarado, né? Então eu acho que, assim, acaba sendo... Se você toma partido de uma ideia... aquela ideia vai ser muito mais consumida por quem concorda. É como a gente pode ver no Facebook, né? O Facebook não são pessoas que você explanou alguma coisa que elas não sabiam e que elas foram lá, viram e concordaram. São pessoas que já concordam com você e curtem, e é tipo meio negócio de ficar nesse falar com quem vai concordar contigo mesmo, né? Mas eu acho que o da Petra se enquadra mais numa questão também de vender para fora do que está acontecendo aqui sobre a visão dela. Né? Porque você tem ela explicando direitinho o que aconteceu, cada coisa, claro, no ponto de vista dela. Mas ela tem... Ela esmiuça desde 2003, ela vai construindo, ela fala até do mensalão... 2013, né? Falei 2003. Ela fala lá desde o mensalão, aí depois fala
Quer dizer, ela fala da ditadura, né, com a família dela, A fala Direta do Já mensalão, também. fala de 2013, Direta fala Já. da Direta Já, 2013, fala da reeleição da Dilma, fala de todo esse processo da Dilma e do Lula nessa questão da Lava Jato, e por aí vai. Então, eu acho que, assim, questão de explicar, tomando como paralelo o processo, né, porque o processo é um negócio que eu acho que é muito mais interno para as pessoas do próprio país consumirem. Porque no processo, ela não fala quem é quem que está aparecendo na tela, ela não explica nada, ela simplesmente joga o processo. Então, se você estava acompanhando aquele processo, você está sabendo o que está acontecendo. Entendeu? Sim. O gringo não vai saber o que está acontecendo no processo. No dela, eu acho que já é mais. Já as pessoas conseguem ter uma noção. E aí entra, ela não tá querendo fazer um filme, que acho que nem eu falei também, é impossível. Você não faz um filme apartidário, isso não existe. Você sempre vai ter uma partida de alguma coisa, sempre vai ter uma ideologia, né? Sim, ainda mais quando é política no meio, não tem como. Eu vi o começo do filme do Michael Moore, quer dizer, você começa a já ficar com raiva do Trump mesmo sem conhecê-lo. Não precisa nem saber. O Fahrenheit 9/11, né? Já, do jeito que ele coloca a figura do cara, você já fala, esse é o filho da puta, né? Não tem como você gostar dessa pessoa. É totalmente, como que fala? Ele toma muito partido. E uma outra coisa que eu li aqui, que eu vou até ler, enquanto todo mundo pedia para o PT fizesse autocrítica, o partido fazia documentário. O nome é o Democracia em Vertigem, em parceria com a Netflix. Por que uma grande marca do capitalismo americano se uniria ao petismo? Pergunta interessante. Eu li isso, uma crítica aqui, aí eu ia fazer uma provocação para vocês. Por que ela não... Essa grande marca do capital uniria para fazer um documentário sobre o petismo, sendo que já tinha um mecanismo antes, que também a primeira temporada era muito de direita e algo fez com que o Padilha mudasse a segunda para algo mais de esquerda. Não sei se isso tem a ver ou não, enfim. Então, Isa, na verdade eu acho que a Netflix, porque eu acho que o pessoal chegou a comentar, né? Que a Netflix era um sistema de streaming de direita, porque tinha feito, né, tinha produzido a série do Mecanismo, que é algo que falava, né, criava toda uma alegoria, né, em cima da Lava Jato, colocando, né, o PT, né, como inimigo e o Moro, né, e os investigadores como sendo heróis, né, na série Mecanismo. Mas a Netflix já produzia séries falando sobre levantações populares, sobre levantes populares e sobre revoluções, mesmo antes da série do Mecanismo. E creio que é isso, na verdade, ela produz, mas não com interesse político, na verdade com interesse de acesso, porque ela sabe que vai ter pessoas que vão consumir esse tipo de produto, que é o documentário dela, né? O bom da Petra é ter conseguido uma produção da Netflix, mas eu creio que é isso, creio que ela acaba sendo um produto que as pessoas vão consumir e vai ter acesso. Eu não acho que só... Assim, claro, muitos da direita se recusaram a assistir porque acharam que o filme é uma propaganda, né? Mas é claro que quem acaba fazendo isso é porque talvez esteja um medo de tentar assistir, né, e ver que realmente errou e voltar atrás de alguma coisa que possa ter falado, né? Isso a gente falando das pessoas que querem, que estão dispostas a refletir, né? Porque tem pessoa que não quer, entendeu? Eu fiz o certo, eu fiz o que eu achava e é isso, e ninguém tasca o que eu fiz. As pessoas que estavam... Não tem como falar com essas pessoas o certo delas, não vão nunca ouvir. Nunca vão aceitar. Porque já cansei de ver, né? Algumas pessoas do Jovem Pan, outros veículos, né, mais ligados à direita, falando que o documentário, na verdade, é uma propaganda política com o PT. Mas quando fizeram o Mecanismo, ninguém falou nada. Na verdade, fazer até defesa, né, da livre iniciativa do diretor, né, José Padilha, de fazer um filme, porque era um registro. Mas, então, todo mundo defendeu uma série que tinha propositalmente defender a Lava Jato, né, e assim como o Sérgio Moro.
né? Sim. Uhum. Porque até Então fizeram uma a propaganda. questão da Netflix que eu vejo é que eu vejo assim, começa que nem a maneira que o PT agiu é que a gente acho que talvez as discussões hoje em dia estão muito mais próximas das discussões que a gente tinha nos anos 60 e 70, né, sobre capitalismo e comunismo, né? E o mundo não hoje não opera mais nesse âmbito, tem várias nuances da política, né? Tem a extrema-direita, a direita conservadora, a direita liberal, a esquerda conservadora, a esquerda liberal, a extrema-esquerda, temos anarquismo, enfim, temos vários espectros, né? E eu acho que a Netflix é aquela coisa. A Netflix é uma empresa que eu falaria que é tipo o governo Obama. O governo Obama não é de esquerda. O governo Obama é um governo de direita liberal. Então é um governo que pensa políticas liberais, Exatamente. só que acaba fazendo também política para alguma classe menor, né? Faz essa conciliação de classe, tipo, ele tenta dar uma... É que a gente não entra nessa discussão mesmo, porque, tipo, a gente vai ir longe, mas no Brasil tá assim, né? Você tem ideias liberais, ideias progressistas, você tá ligado à esquerda. Eu sou de esquerda, eu estudo tendência à esquerda e sou dentro da filosofia marxista. Eu tenho marxismo com uma linha de pensamento minha. Mas eu vejo que no Brasil o conservadorismo é tão forte que quem é progressista, quem é liberal, né, liberal na política, né, nas ideias, acaba sendo de esquerda. É como que o Brasil está altamente atrasado e conservador, né? Exato, e o conservadorismo virou sinônimo de direita. Então, tipo, você não pode ser ser contra o racismo, contra a homofobia, LGBTfobia, né, na real. Você não pode ser assim, você não pode ir pra frente, você tem que ficar mantendo onde tá, porque tudo é muito bom e caralho é 4. Então acho que é por isso que a Netflix também... Primeiro, começa que assim, a Netflix é uma empresa e ela quer dinheiro. Certeza. Então, não tem muito o que ela vai fazer, ela tem uma pesquisa, ela sabe que aquilo vai render, ela sabe que aquilo vai chamar uma audiência, então ela vai fazer. Não vamos pensar também que a Netflix é boazinha ou malvada e caralho é 4. Ela quer o dela. Ai, bati no meu microfone. Ela quer o dela. Onde tem a grana mesmo. Tá muito preocupada com questões políticas, eu acho. Não sei. Então, eu acho... não é nem questão dela estar preocupada, não. Preocupada ela tá. A Netflix sim. é progressista? Ela é. A Netflix é progressista. Visto todas as produções dela, você não vê nada tipo filmes reacionários e racistas, essas coisas sendo feitas por elas. Então ela é progressista. Ela é dessas empresas que ela compra a causa dos outros para ganhar dinheiro. É que haja visto a parada LGBTQI+. LGBTI+. Quando que as empresas todas, bancos e caralho 4, tomam partido, enfim, a gente tá entrando numa discussão fora do filme. Mas eu acho que assim, esse documentário é um documentário necessário e que é a cara da Netflix, na minha visão. Não, sim, é importante esse documentário. Uma coisa que também li, né, que alguns críticos falaram que ela coloca a direita como muito vilã da história. Mas as pessoas são assim, não tem outra realidade. As pessoas agem daquele jeito. Que estavam na rua, aquela senhora lá falando, ele foi preso, por quê? Porque é contra o partido. Não interessa, ele tem que ser preso mesmo. E quero intervenção militar. Essas pessoas passavam o carro na imagem da Dilma. É assim essa realidade. Eles não fizeram, ela não fez nada fora desse contexto, eu acho, né? E ela coloca a esquerda com mais civilizada possível, né? Não sei, eu acho que não sei se também é tudo isso também, mas enfim, eu acho a direita um pouco mais radical do que a esquerda, total, desde que houve essas manifestações, não sei, minha visão sobre isso. É que a gente vai entrar numa visão política mesmo, não tem jeito. Não tem jeito, porque o documentário ele vai além, né, do próprio filme.
Enfim. Uma coisa que eu acho bem legal nesse documentário, né, só pra gente dar uma crescida assim nesse debate, que vai continuar político, né, porque, porra, esse documentário é político. Mas uma coisa que eu acho que é importante ver é que esse documentário é muito intimista em questão de que ela mostra a pessoa da Dilma e mostra a pessoa do Lula, né? E que você não vê isso em outros documentários que fizeram sobre todo o processo do impeachment enfim, desse desmoronamento da política brasileira. Né? Tudo muito, muito afastado, você mostrar outros órgãos. Ela conseguiu acesso a ficar seguindo a Dilma. Ela estava filmando a Dilma na votação, ela estava no apartamento do Lula. Então você vê que ela traz uma humanização dentro do documentário para com essas figuras, né? Para não ficar a presidente e o presidente mais bem avaliado em seu governo na história do Brasil, entendeu? Ela tá realmente falando com a Dilma Rousseff, que até tem um momento que ela coloca a mãe dela para falar com a Dilma Rousseff, porque ambas foram militantes na ditadura, ambas foram presas. Claro que não nas mesmas proporções, né? Porque a Dilma foi torturada e ficou não sei quanto tempo, a mãe dela foi presa e foi solta. Mas ela traz essa humanização, né, dessas figuras políticas que eu acho que é muito interessante, porque não é muito documentário que consegue esse grau de intimismo. Talvez seja por causa do dinheiro dela, né, ou então porque ela é neta de um dos sócios da Gutierrez, que estava envolvido com o governo, então, enfim. Mas essa humanização eu acho interessante também, né? O velório da mulher do Lula, né? Ela estava ali e a Dilma assistindo o impeachment, né? Mostra também vendo a reação do que ela teve com isso. Eu acho essa parte interessante do jeito que ela constrói o filme, essa humanização. Uhum. Essa humanização é uma coisa bem pessoal, né? É uma coisa dela, né? Ela tem uma forte ligação assim, com a história do partido, né? E a prova da ligação Sim. na história do partido é a família dela ter uma ligação forte com as ideias que o PT promoveu, digamos assim, ou ainda muitos membros promovem, né? Pode também realizar todo o partido em uma só ideia, uma figura, né? Há membros do PT que estão ligados à esquerda e até mesmo a esquerda mais radical, então tem gente ainda que segue as ideias do início do partido, né? Mas porque um corrompeu, que isso corrompe todo o partido em si só e deixa uma coisa binária. Não é esquerda, não é mais de esquerda, não é mais esquerda. Tem gente lá dentro que se importa. E uma coisa que mostra bem forte essa ideia da própria Petra, a família dela com o partido, é quando ela coloca a Dilma, a mãe dela, para conversar. Ela coloca as duas para conversar, que as duas, né, sofreram torturas, obviamente a mãe dela psicológica, a Dilma foi ainda psicológica, foi a tortura física, e as duas foram presas no mesmo departamento, né? Foram pegas, levadas para o mesmo prédio, no mesmo lugar do DOPS. Sim. Não, porque a ligação dela é muito forte, né? Não só com o partido, né? Então, esse lado de romantizar, né? Deixar uma coisa mais sensorial e trazer um lado mais intimista. Quando mostra mesmo o terror da Marisa, né? Esposa do Lula. E até mesmo a prisão depois no final, né? A prisão do Lula no final. Tudo isso é bem forte. Você acaba emocionando, acaba tendo um caráter mais sensível. Acaba, eu né? acho que Mas até é uma coisa dela, um ar melancólico, dela. né? É que eu não vi o Helena, né? E todo mundo diz que esse é o mais maduro documentário dela, né? Que o Helena não estava tão madura, era um documentário meio razoável, mas enfim, eu preciso ver. Não sei se o Marquinhos viu Helena. Então, eu vi Helena, eu gostei bastante de Helena, eu acho que, claro, do Gato Vertigem está mais maduro, também teve muito tempo de recolher bastante documentação, né? Talvez por mais que o interesse dela não seja do início, lá em 2002, fazer um documentário desse, ela teve muita coisa para pesquisar, muita coisa para colocar. Ela mesclou imagens documentais do Brasil imagens com imagens que ela gravou mesmo, né? Imagens de arquivo, imagens que ela gravou, imagens do arquivo do Brasil, da história do Brasil, e imagens do arquivo da família dela, imagens pessoais, né, da família. Então é legal fazer essa mescla, né? Achei muito interessante. Eu acho interessante também. Sim,
Uma coisa que eu fiquei na cabeça quando ela mostrou, quando ela mostra as 2 placas que tem lá no Palácio do Jabuti. É do Collor. Que tem 2, né? Que tá do Collor, que tem quase ninguém lá de empreiteira, essas coisas, que ajudaram a construir. E a do Lula quando reformaram, né? Que tem várias empresas. Então, eu não entendi, assim, eu vou jogar real aqui que eu fiquei com uma dúvida se ela ali estava falando de que o Lula foi um presidente que conseguiu conciliar melhor, logo ele recebeu mais apoio tanto das empresas quanto do povo, ou se ela também estava ali falando que, olha, o Lula, ele tem a sua parcela de culpa aí, porque olha quanta empreiteira que tá sendo investigada na Lava Jato, que também está nessa reforma do Palácio, né? Então, eu acho que as duas coisas. Aberto, também não entendi muito bem. Não, eu acho que pode ser as duas. Eu acho que pode ser as duas coisas. Eu acho que nesse caso são as duas coisas. Eu vejo uma coisa além disso ainda, né? Vou além. Eu acho que essas duas interpretações, mas também dizer que por trás de toda a história do Brasil sempre houve empreiteiras ao lado do poder, né? Poder executivo e principalmente do legislativo. Ou seja, desde que o Brasil foi colocado uma ideia de república, teve ali a presença massiva de construtoras, né? As construtoras estavam financiaram os grandes poderes políticos, né? Financiaram os presidentes, financiaram todo o corpo legislativo. Acho que quer mostrar isso, a ideia da incorporação de construtoras, né? De empresas de engenharia, né? Na política brasileira, incorporação. Porque ela faz o paralelo, tem né? Ela mostra a imagem da construção de Brasília. Ela mostra imagens de arquivo pessoal da mãe dela pequenininha, perto ali do avô, do JK, né? Juscelino Kubitschek. Perto do avô e do Juscelino Kubitschek. E a mãe dela era pequenininha. Então, ela mostra imagens da época da construção de Brasília, quando foi entregue em 60. Então, eu creio que ela quis mostrar isso, que essa interação de construtoras com o governo político, com a política brasileira, já não é de agora. Não é de agora. Isso vem desde ela a fala época também da fundação de Brasília. Ela mostra também no documentário, eu não lembro o específico nome da pessoa, se vocês souberem, vocês falem, que é o cara que falando, Caixa 2 não é nem considerado entre os políticos mais crime, né? Porque todo partido tinha Caixa 2 com empreiteira, né? Eu lembro, com mas empresa. Não lembro da pessoa quem foi, mas eu lembro eu acho que foi o cara da Odebrecht, se eu não me engano, só que eu não lembro o nome dele. Foi o Marcelo Odebrecht. Ele falando isso, ele fala que a questão das empreiteiras tá tão intrínseca que Caixa 2 é sinônimo de normalidade lá no meio deles. Sim. Gosto também da forma que ela constrói o golpe, né? Ela vai lá de 2013, depois ela volta para o passado. Eu acho essa construção interessante do Aécio, do Cunha, constrói todo esse jogo, assim. Acho isso bem interessante. É mesmo curto, pelo pouco espaço de tempo, ela conseguiu arquitetar tudo. Eu acho bacana. E eu gosto, e eu acho que para mim o ponto mais alto do documentário é quando ela tá no palácio e ela começa a gravar as faxineiras. Sim, as faxineiras. faxineiras e uma das faxineiras começa a falar. E uma delas começa a falar sobre o que ela acha, se estava certo, se não estava, né? Ela falando, olha, eu acho que foi um bom governo, mas se roubou tem que fazer, né? Só que, ao mesmo tempo, muita coisa foi boa, foi feita, mas... E ela começa nisso, né? E ela vai... Eu acho que é um resumo do verdadeiro trabalhador brasileiro na questão do mais necessitado, né? Do que mais precisa de amparo do governo. Acho que o que a moça fala lá na hora, ela dá um resumo do que o peão pensa, do que o trabalhador braçal pensa, entendeu? Que eu acho que é uma coisa muito... tipo, ela acaba falando, né? Político não presta, só que tem alguns que fizeram um pouco mais pela gente, né? Sim, todos falam que os negros conseguiram uma faculdade, que todo mundo conseguiu sair da pobreza. Várias pessoas ressaltam isso ao longo do documentário, né? Eu acho que ela frisa bastante e eu acho muito interessante. Tem uma mulher lá do partido, uma
uma de direita, né, que até comenta, ele está dando prioridade para cotas racistas contra os brancos no nosso país. Nós chegamos no fim de tudo. Eu acho. Ele entrevistou uma pessoa X, né? Ele entrevista. Sim, e faz paralelo, né? Ela faz paralelo. A Petra coloca algo absurdo, enfim. Isso, muito absurdo que essa mulher reacionária conservadora fala, e depois coloca de uma segurança, né? Falando, eu amo muito esse homem, porque foi graças a ele que minha filha conseguiu fazer uma faculdade, consegui comprar a primeira da família aí na faculdade, né? Sim. Que a mãe dela conseguiu comprar uma casa. Sim. Isso. É muito bom esse paralelo. Então, isso a Petra, eu acho que ela faz questão de mostrar no decorrer do documentário inteiro, né? Sim, o documentário essa questão do que o PT foi para os trabalhadores mesmo, né? Ainda mais para o pessoal do Nordeste. Sim. Que eles são muito gratos porque o Nordeste era ninguém antes do Lula, né? O Nordeste, Norte. Sim. Essas pessoas mais vulneráveis, né? Ela mostra, pelo menos no que ela, né, se propõe a mostrar, que elas têm uma questão de dever com o Lula, né, e com a Dilma, porque sem eles ainda estariam eles seriam a representação ainda do nosso Brasil, que mostra no Carandiru, que mostra no Cidade de Deus, né? E eles mudaram isso. Querendo ou não, gostando ou não, acabou mudando. Tem gente que fala que tudo que eles fizeram foi por causa do governo do Fernando Henrique Cardoso e eles só deram continuidade. Eu acho que assim, gente, o Fernando Henrique nunca apostou muito em políticas públicas, né, voltadas para essas pessoas. Então é meio complicado a gente falar isso. Enfim, também não sou economista, não sou cientista político para poder falar com mais propriedade. Porque não é nem citado, né? Ele não é nem citado no documentário sobre... Não é. Eu tô falando mais por experiência própria mesmo, que eu já ouvi gente falando que o governo Lula só foi bom por causa do Fernando Henrique, né? Não, também já ouvi. Na verdade, programas sociais, a ideia do Bolsa falando do conjunto, né, de programas sociais, teve isso o governo da FHC, mas não foi aplicado. Quem aplicou isso foi o Lula. Aí, da mesma forma que muitas coisas foram no governo do Lula, que outros governos seguintes, até mesmo o governo Temer, tenta atrair para ele. Mas não, o programa social mesmo começou no governo do Lula, na preocupação com o trabalhador começou ali. Eu falo, na verdade, o Lula ele cometeu um grande erro, porque fazer isso, tentar trazer, né, favorecer as duas classes sociais no Brasil, empresariado e trabalhador. Foi aí que ele caiu, né? E nessa questão, uma coisa que para mim fica um pouco implícita, e eu já vou juntar com um discurso que eu ouvi num outro podcast, não sobre o Democracia em Vertigem, mas era sobre essa questão, né, de como a direita governa, como a esquerda governa, que é aquela coisa, a esquerda ela se preocupa muito com os outros, né? Então, tipo assim, tem um governo muito mais focado em questão humanitária, né? A direita é um governo que é pro lucro. Ela quer gerar lucro, quer gerar economia, entendeu? Então tem um paralelo que o cara faz, eu não concordo totalmente, né? Mas tem um paralelo que ele faz que é assim, que a direita parece que é um monstro que só tá vendo o lucro e tá cagando para as pessoas que estão do lado, e que a esquerda não quer saber como financeiramente ela vai conseguir fazer os projetos que ela quer, simplesmente ela quer fazer para ajudar os outros. E eu acho um comentário interessante que tem uma base que dá pra gente ligar assim com esse documentário, sabe? Porque a gente vê que, apesar de tudo, a Petra ela foca muito mais nas questões sociais que o PT fez, que para mim é muito mais válido, mas ela foca muito mais nessa questão social do que econômica, né? Eu acho que esse discurso começa a aparecer um pouco aí. Sim, tem uma... essa coisa você falou também, tem uma hora você fala da Dilma, não sei se tem a ver, do negócio dos bancos, né? Que ela rompe essa ligação, queria baixar os juros, não sei se isso tem a ver com o seu pensamento. Exatamente, não de lucro, mas isso daí tem a ver com o que a gente falou no começo, que a Dilma não tentou fazer um governo de coalização, então ela não tentou
aliviar a barra dos bancos. Ela forçou eles a fazerem coisas que eles não queriam, né? Porque eles querem lucro. Querem o lucro. E a direita rompe, né, com ela, né? Então ela brigou com todo mundo, né? Tirou vários partidos. Esse problema da direita e da esquerda é que, é claro, acho que o problema ainda maior que ela deixa no filme, né? A moça, na verdade, que não é um problema nem que são direita e esquerda. Já, no Brasil já teve, né, durante um certo tempo, essa discussão entre direita e esquerda, principalmente nas eleições anteriores. O problema, na verdade, ainda é maior, porque a direita é o que eu critico, vocês não falaram, favorecem os bancos, favorecem o empresariado, enquanto a esquerda pensa em questões sociais. A extrema-direita, se cair, pode cair no fascismo, né? Em regimes totalitários, e estava por trás também de financiamento, né? Do imperialismo e tudo mais. E como tinha a esquerda, se virar ao extremismo, pode cair no stalinismo, né? No Estado Total, que eu também sou contra, pode gerar vários problemas, né, de governo, como o próprio regime. Tem uma analogia que você me disse há muito tempo, Marcos, que eu uso até hoje, né, que esse espectro político de esquerda e direita é um círculo, né? Então a extrema direita e a extrema esquerda estão muito mais próximas do que o pessoal acha. Exatamente. E aí, tipo, extrema esquerda e extrema direita também sou contra os dois. Por na verdade, que ela está pontuando a Petra é justamente isso, que a esquerda, que a democracia brasileira, isso para mim é um ponto mais importante do comentário, é dizer que a democracia nossa está por um fio, né? Tivemos uma presidente vitimada por um problema, né? Primeiro da história, que o Collor não foi, quando começou o escândalo de corrupção, aliás, quando começou a ideia de que haveria uma investigação do CPI no governo dele, ele mesmo pediu a saída, né? Ele mesmo onerou o cargo, então não foi impeachmentado. A primeira presidente impeachmentada na história foi a Dilma, e impeachmentada por um problema do qual ela não fez, né? Por um esquema político para justamente tirar a única pessoa que poderia barrar, né, os interesses políticos dos grandes partidos do Congresso, que era o PMDB. Então quando viram que ela era o problema ali, a defesa, para continuar o que eles queriam corrupção, quiseram tirar ela. E tiraram para um movimento pífio, né? Que foi a ideia das pedaladas, né? E ela mostra muito bem isso quando logo depois da reeleição da Dilma, o Aécio começa a soltar as pautas bombas, né, do governo dela. Que é justamente o Aécio só queria roubar ela. Porque ele não percebeu que estava dando força a uma coisa maior ainda. A monstruosidade da antidemocracia. Estava querendo um monstro, como que era a democracia, e que criou um monstro agora, que é o presidente, infelizmente, Bolsonaro, que representa toda essa imagem, né, da direita conservadora, a gente pode dizer de uma direita caminhando para o extremismo, uma direita que não respeita a democracia, e que é o que aconteceu. Né? Não respeita nada, né? Não respeita o meio ambiente, não respeita a população. Não, Bolsonaro ele só está olhando o próprio umbigo. O governo Bolsonaro é aquela coisa, é simplesmente um negócio de que eu acho que é isso porque comigo foi assim. Né? Exatamente. Estamos em pouco tempo, parece que foi 4 anos, né? Não tem nem um ano ainda. Nossa, não tem nem deu 6 meses agora. E pra mim parece um século já o governo dele. Tanta coisa. Então, ok, não é o podcast não é pra falar do governo dele, mas estão falando, a gente tem que falar a verdade, né? Mas você falou é interessante, é interessante puxar esse assunto, porque a gente já encerra o documentário da Petra com as imagens do Bolsonaro, né? Exatamente, falando da vitória dele. E fala da vitória dele, que na verdade ela encerra com a frase. E no Bolsonaro nomeia o ministro Sérgio Moro como Ministro da Justiça. Quando eu digo encerro a questão documental, né? Porque as últimas imagens, pelo menos até onde eu me lembro, é do Bolsonaro no gabinete dele, né? Falando, tipo, aqui esse é meu gabinete, vai mostrando isso daqui ela entrevista o Bolsonaro antes. Ela faz uma entrevista com o Bolsonaro da época do impeachment, no processo de impeachment da Dilma. Uhum. Não é depois da vitória dele, não é antes, sabe? Porque ela já tá mostrando... Não, eu sei que não é depois da vitória, mas ela não encerra e com as imagens do Bolsonaro mostrando o gabinete, dando a entender, tipo, do que esse é o cara que colocamos. Da época do impeachment. Isso, mas já mostra antes de acabar o documentário, ela fala, tá vendo esse cara aqui? Esse cara ganharia a eleição em 2018. Pra mostrar, olha que tipo de cara ganharia. Porque ele fala, né, a pessoa tava no Araguaia, ia ter fuzilado mesmo,
Ela falou assim, ó, Esses são os esse inimigos cara... da esquerda, né, que ele fala. Inimigos da esquerda. Aí ela falou assim, olha, esse candidato aí, esse político, tá falando que a pessoa não deve ser fuzilado. Tá falando dos meus pais, porque os meus pais eram de esquerda e meus pais lutaram contra a ditadura. Você já tava lá, eu achei isso sensacional. Ele deve ter ficado muito puto depois com o entrevista no documentário, porque ele considerou a entrevista tudo e ela pegou e usou mesmo a verdade, né? Porque o cara é um boçal, o cara só fala baboseira, né? E aí realmente colocou isso e foi genial, né? Olha, esse cara tá aqui, né? Ele queria ver meus pais mortos. Não, o Bolsonaro é ridículo, né? E o Moro, né, que finaliza com a descrição do Moro, aquele que faz o PowerPoint ridículo para acusar o Lula ali naquele momento. Que ela mostra. No caso é o Ministério Público, não o Moro, né? Quer dizer, o Ministério Público, mas quer dizer, hoje em dia a gente já sabe que tem dedo no Moro nesse PowerPoint, né? Sim. Porque Intercept, né? Tudo bom? Né? E ela frisa para dizer, né? Agora ele também tá no Ministério da Justiça. O PowerPoint foi montado pelo Delanhol que montou o PowerPoint. Bizarro lá, né? Pra poder tem que tirar ele. O amante secreto do Moro, né? O amante secreto do Moro, exatamente. Tem que tirar o Lula, né? Já tirou a Dilma, agora tem que fazer o serviço o Lula completo, né? Representa... Exato. Não, porque o Lula era ameaça depois do impeachment, né? Porque teve o governo do Temer, que por sinal tem uma análise de imagem, de semiótica muito boa, né? Quando a Dilma está sendo eleita, eu não sei se é reeleita ou eleita pela primeira vez. Acho que é reeleita. Vez. Não eleita, pela primeira vez. Eleita. Tá todo mundo assim muito perto e o Temer lá deslocado, né? Exatamente, ela fala, nossa, olha o esforço que ele faz pra aparecer na fotografia. Da fotografia, né? Exato. E ele é fechado, a posição dele é extremamente fechada pro que tá acontecendo lá, porque ele tá lá pela colisão, não porque ele concorda com aquilo e provavelmente já estavam tramando na reeleição dela. E escuta ela fantasmas, fala, né? A Petra fala de casamento arranjado, casamento arranjado. Ela fala, esse é um casamento arranjado entre a Dilma, que nunca tinha já estava em um cargo político, né, desse tamanho, né, como um executivo, presidência, e um cara que ela nem conhecia, assim, ela só conhecia ali porque era do PMDB, fazia parte ali do Congresso, mas não tinha nenhuma proximidade, né? Nenhuma filiação com o cara. E o cara é serviço dela. Sim. Né? Por exemplo, coligação, né? Coligação de partido deu no que deu, né? E ele escuta fantasmas numa hora que ele fala do telefone. Não consigo dormir porque eu escuto fantasmas. Porque ele já. Eu não consigo ficar aqui porque eu sei que tem alguma coisa estranha aqui. Aí ele sai de lá e não consegue ficar. Porque ele fez porque sabe o que ele fez, né? Talvez, né, para um cara tão ruim quanto eles, ainda em alguns vai me pesar, né? Um pouco a culpabilidade, isso que ela deixa entender, né? Fala que assim, parece que, apesar de tudo, parece que ele tem uma consciência de que ele sabe que o que ele tá fazendo não é uma coisa... Assim, é pra ele, né? Ele queria fazer, ele fez, mas ele sabe que aquilo não é certo. Sim, e tem um sentimento de culpa, né? O sentimento o cara é ruim, mas... É ruim, ainda tem sentimento de culpa ainda. Tem sentimento de... Sim, e o interessante também, quando ela tá falando do golpe, é a frase do Homero Jucá, que ela repete umas 2, 3 vezes no documentário, né? Que ela ficou assim, se essa frase não serviu pra desmoralizar o impeachment... Repete, né? Então, a partir dali eu já sabia que o pior já ia acontecer. Né? Porque o cara, simplesmente, ele fala que era o plano e era aquilo e que a imprensa... Exatamente. A população fez, cagou, assim. Quem era a favor da Dilma, né? Ficou super falando, viu como a gente falou que era golpe. Quem não era, falou, foda-se. Não é. O pessoal tava lá pra tirar a Dilma não porque tinha alguma coisa contra a Dilma, é simplesmente porque ela não favorece meu bolso. Né? O pessoal que é contra esses pessoas, contra a esquerda, essas coisas, justamente eu não estou sendo favorecido, né? A classe média alta para empresarial, rica, banqueiro, eles querem tirar porque não é interesse deles. Então eles não querem administrar um país, né? Eles só querem voltar pro próprio bolso deles. Eles não estão importando se vai aumentar o nível de desemprego, porque o deles está garantido. E tem que ter todo o nível bom. Tem as pessoas que não têm o nível tão bom, mas pela mídia acredita fielmente que é aquilo. Que a Dilma roubou, que não sei o que. A pessoa tem um tostão no bolso, mas ela vai votar contra
Porque ela acredita daquilo. Porque fizeram exatamente. E é o que o Lula falou. Ele falou que ele devia ter feito a reforma da mídia no governo dele, porque uma oligarquia com 5 nomes, basicamente regendo toda a mídia do Brasil, é complicado, né? Complicado. Sim. Você não tem uma imprensa independente. Assim, claro, obviamente sempre vai ter uma empresa, visto que a gente está no sistema capitalista, sempre vai ter a maior influência de quem tem mais dinheiro. Só que você fazendo uma democratização da mídia já é um passo a mais para a gente não ter esse tipo de manipulação que a gente sempre vê. Essa manipulação sempre vai existir, né? Não tem como. E além disso tem o documentário, na verdade, ele é bem desenhado, né, pela peça. Eu gosto bastante do começo, quando ela passeia pelo Congresso, ela faz um levante rápido sobre a história do Brasil e sobre, né, como que o Brasil chegou ao estado de república, que o Brasil, a nossa democracia está morrendo por causa de um golpe de Estado, e o Brasil foi proclamado a república por causa de um golpe feito por militares, né? Então, toda a proclamação quanto agora no final foram feitos golpes. Ela mostra o Congresso vazio, né? Isso é legal. O Palácio, quando ela mostra o Palácio, né? Ela mostra ele vazio com o que nos dizer, na verdade. E nossa política, ela está caminhando para isso, né? Para uma política completamente vazia. Sim, e ela é uma república vazia. Não tem exato, e ela exemplifica nenhuma. Isso muito bem quando ela fala que a nossa democracia não foi uma coisa que a gente conquistou, né? Foi um golpe. Sim. Então, toda a nossa história política recente é questão de golpe, é golpe atrás de golpe. Porque a gente deixou de ser colônia por causa do golpe do filho do imperador. A gente deixa de ser império por causa do golpe de um militar. A gente tem o golpe do Getúlio, a gente tem o golpe da ditadura, agora a gente tem o golpe do impeachment que elegeu um cara que pode voltar aos nossos tempos mais sombrios. Então, é isso, sabe? É um negócio que a política do Brasil sempre foi muito frágil, porque a gente sempre foi um país que em tese foi para frente em meio de ações anticonstitucionais, ações que era sempre alguém maior querendo algum tipo de vantagem, né? Então, em tese, fez o Brasil para frente, mas visando os próprios interesses. A gente é um país muito conformista, né? Ficou muito tempo parado, né? Ninguém faz nada e ninguém se mexe. E outra, e não a gente aceita tudo também, né? Tudo que vem a gente tá aceitando. Aí... Sim, e nós somos um país conformista também, né, Luiz? Eu vejo que o nosso país também é muito novo em relação à democracia, é um país recém-democrático, né? Nós somos o bebê ainda para a democracia, e por isso que às vezes as pessoas acabam depositando toda a confiança em políticos extremistas, como ganhou, como é o caso do Bolsonaro, que teve um apoio grande da população brasileira, porque foi eleito. Mas foi eleito por uma parte desesperada que tem... Eu vejo que não tem sensação de desespero, não tem esperança na política. Porque vê muitos casos de corrupção ao longo da história, isso desde o Brasil, mas tem que entender que o Brasil, nossa democracia estava em construção. E quando a Petra faz um comentário desse, para mim, me dá um soco na minha cara de um jeito, porque eu vejo a verdade. Eu sempre tenho esse pensamento otimista, que a democracia nossa está em processo de construção. A gente está aprendendo com os instrumentos democráticos ainda. O brasileiro não sabe lidar ainda com os instrumentos de democracia que adquiriu. Desde que acabou a ditadura, com a Constituição, a partir de 88, a Constituição tem minha idade, eu sou mais velho que a Constituição. A Constituição foi feita em abril, foi feita em outubro, e eu nasci em abril. Eu tenho 31 anos, eu ando da Constituição, eu sou mais velho que ela em questão de meses. Então o Brasil está aprendendo ainda com a democracia, está aprendendo a utilizar os instrumentos de democracia. Pegar países mais antigos como a França... Não, exatamente. É por isso que a gente vê que quando um político não está de agrado, o pessoal vai na rua para tirar ele. Gente, não é assim que funciona. Você não gostou desse político? Mano, tá aí, ó. Daqui 3, 4, 2 anos, enfim, quando aparecer essa insatisfação, se troca. Você não vota mais nele.
Não é que você vai tirar, entendeu? O pessoal apoiou o impeachment não porque achou que estava certo, é porque queria tirar a mulher. Sim. Na verdade, assim, eu vejo assim, se a pessoa lá ela tem problema com político, tem que ir pra frente. Se for necessário impeachment a pessoa, sim, ser feito. Mas que seja impeachment de acordo com, de maneira correta. Entendeu? Tirar alguém, afastar alguém por impeachment, pedir a pessoa de exercer o cargo dela, é se comprovar a corrupção e o povo tem esse direito. O povo tem que tirar um pouco de poder se for necessário. Eu concordo se a Dilma tivesse feito se tivesse envolvido em qualquer escolha de corrupção, tivesse somente cometido crimes que ela cometeu, ele ter saído. Como o Coiso está de poder aí, e já devia ter feito o afastamento dele faz tempo, né? Por os tantos de corrupção que apareceu. O nome dele não é o nome da família dele. Então, pedir por afastamento e pedir sim. O fato é, não por interesse do povo, mas foi criado no poder por interesses de um congresso, né? De um grupo partidário. Sim, exato. E sobre o gancho. Bolsonaro tá aí só por uma questão de ódio das pessoas, né? As pessoas têm ódio do partido, tá aí, e a gente vai durar ele mais 4 anos. Porque os outros têm ódio. Exatamente. O ódio exatamente. por ódio, não tem outra explicação. O ódio e essa questão da descrença, que pelo menos desde que eu sou gente, eu ouço falar dos políticos, né? Que político não presta, aí chegou o Bolsonaro, como alguns outros candidatos, tipo o Dória, tipo o Amoedo, se falando outsiders, ainda mais o Bolsonaro, que não é nem um pouco outsider, né? Mas, sim. Enfim, falando que eles iam mudar tudo, porque eles não compactuavam com aquilo, aí o pessoal viu, porra, então é um cara que não vai compactuar, e ele é contra o partido que eu tenho ódio, né? O partido que roubou a gente. Então, formou essa coisa e colocou o cara no poder, né? Espero que só fique 4 anos, né? Porque o próximo não reelege e não ganha. Mas, enfim. Sei lá, eu fico um pouco com medo porque eu vejo que... Eu já tô ouvindo um burburinho falando que ele quer... Na reeleição dele, ele vai colocar o Moro como vice. E o Moro como vice é um nome forte pra... o vice, pra recandidatura dele. Certeza. Então não sei. Tomara que não, né? Mas enfim. Então é isso. Eu acho que esse foi um podcast um pouco fora da linha dos outros, porque não abordamos... É que o filme dá espaço pra gente fazer uma outra discussão, né? E o filme, eu acho que ele também não dá tantos elementos assim pra gente ir muito além. Mas eu acho que é um filme bom, é um filme necessário. Dentre os filmes que estão abordando todo esse processo político recente que nós estamos vendo, eu acho que de longe é o melhor filme. Espero que tenham gostado. E continuem nos seguindo aí na página. Exatamente. Sigam a gente na página do Cineclube Blá Blá Blá. Nós também estamos no Google Cast, no Spotify. Nós provavelmente daqui a pouco entraremos para o Deezer também. Então acompanhe nossa página para saber onde vocês podem ouvir nosso podcast. E é isso. Muito obrigado pela audiência. Deixem seus comentários na nossa página sobre sugestões, avaliações dos programas. E tchau! Tchau. Falou. Tchau.